A questão do sofrimento humano. Existem dois tipos de sofrimento: os sofrimentos voluntários e os sofrimentos involuntários, ou seja, sem a participação da vontade. E entre esses dois tipos, há dois subtipos: os sofrimentos com sentido e os sem sentido, ou sem razão aparente. Do sofrimento voluntário com sentido. Os sofrimentos voluntários geralmente têm um sentido, que é quando nos oferecemos em sacrifício por alguém ou por algo. Os sacrifícios voluntários podem ser desde um silêncio em lugar de uma difamação alheia, até ao sacrifício da própria vida em defesa de algo ou de alguém. Dos sacrifícios voluntários em defesa de alguém, esse alguém pode ser merecedor do nosso sacrifício ou não. Portanto, notamos que há diversos graus de nobreza em um sofrimento voluntário com sentido e benefício aparentes. O maior grau de nobreza pertence ao sacrifício em benefício de alguém que não seja merecedor do nosso sofrimento. Entre os não merecedores, podemos ter aqueles que nunca fizeram algo em nosso favor e a quem nada devemos, e aqueles que já fizeram algo em nosso desfavor. Para concluir e resumir, o sacrifício voluntário em benefício de alguém que já fez algo contra nós, ou pode ser considerado nosso inimigo, é o mais nobre. Podemos classificar o sacrifício de Cristo sendo esse, uma vez que estávamos em inimizade com Deus pela queda original e pelos próprios delitos e pecados, tendo morrido o Senhor voluntariamente em nosso lugar para nosso resgate, conforme Colossenses 1, 21 e 22. Do sofrimento involuntário e sem sentido. O cerne da minha reflexão nesse vídeo pretende incidir justamente sobre os sofrimentos involuntários sem sentido. Partindo da premissa de que Deus é soberano e sua vontade se perfaz sobre todo o mundo e sobre todos os homens, justos e injustos, excluindo-se o mero acaso como uma possibilidade e admitindo-se unicamente a providência divina como a causa primeira de todos os acontecimentos da história, podemos concluir que os sofrimentos involuntários nos são designados por determinação ou permissão de Deus. A teologia católica e o catecismo nos instruem que Deus nunca permite males e sofrimentos sem que deles possa extrair um bem maior. Se, de um sofrimento involuntário permitido por Deus, nós pensamos que possa ser sem sentido ou sem razão, isso se dá apenas por uma estreiteza da nossa própria razão humana, que é subsidiária e apenas participante da razão eterna de Deus. A fé é um suplemento da razão humana e não a contradiz. Eis que é um dom que provém da razão, com R maiúsculo, que nos cede a nossa própria, ou seja, a fé é um benefício dado aos homens para uma participação mais perfeita na razão divina. A fé verdadeira só faz iluminar a razão do homem e, portanto, o homem de fé passa a pensar com a mente de Deus. 1 Coríntios 2,16. Ora, se Deus traz à nossa porta um sofrimento atroz, involuntário e que aparentemente não se converte em benefício de ninguém, caso vivido o sofrimento com fé e resignação, ou seja, com perfeita humildade diante da soberania da vontade divina, só podemos concluir que esse sofrimento é um sacrifício agradável a Deus. E se a nossa vontade, ou seja, a participação voluntária da nossa vontade, decide oferecer este sofrimento, entre aspas, sem sentido a Deus, só podemos concluir que a razão
ou o sentido do sofrimento é ser agradável a Deus. O sentido oculto é encontrado quando pela fé admitimos que a razão do sofrimento está em Deus, o que certamente será convertido em nosso benefício, se não aqui, na vida que há de vir. Sendo assim, por todo o exposto, podemos dizer que não existem sofrimentos sem sentido. Há apenas os sofrimentos que não são ofertados a Deus, infelizmente, e esses são os únicos realmente desperdiçados. Então, pela fé, com humildade e sabedoria, ainda que não sejamos dignos ou capazes de explicar aos homens o porquê do nosso sofrer, saibamos que, se oferecidos na missa, junto do sacrifício de Cristo, as nossas dores e aflições são plenamente acolhidas por Deus em nosso próprio benefício e até em benefício de terceiros, conforme atestam as Escrituras em Colossenses 1:24. Eu agora me alegro nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com quem possa gostar desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.